Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas. Esse é o 14º capítulo do livro O Diabo Revelado, de Lawrence Gardner. Espero que vocês tenham escutado os primeiros capítulos, tornando fácil o entendimento e a interpretação dessa passagem. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Por 22 anos, o rei James I governou a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda, um domínio intrinsecamente católico. Por isso, com 3 grandes denominações cristãs a considerar, era preciso criar um ambiente de grande tolerância religiosa. Mas essa ideia não agradava aos sectários anglicanos ou aos membros dos movimentos presbiteriano e puritano. Chegou a irritar os católicos de linha dura, inspirando a mal-sucedida conspiração da pólvora e, quanto aos inflexíveis anciões da Igreja da Escócia, surgiu o desgosto com o conceito de James de uma igreja episcopal escocesa moderada, que não fosse nem anglicana, nem presbiteriana ou mesmo católica. Após sofrer um grande derrame, rei James morreu em 1625, sendo sucedido por seu filho, rei Carlos I. A partir disso, as pessoas mais próximas ao rei Carlos I sofreram acusações, dentre elas George Villiers, o duque de Buckingham, cujas crenças religiosas eram indefinidas, ainda que ele tivesse mãe católica. Mas ele foi acusado pelos puritanos de ser um emissário satânico que, em aliança com sua mãe bruxa e cumprindo ordens do diabo, usou feitiçaria para causar a morte do rei James. Ele foi acusado ainda de causar uma terrível tempestade sobre Londres e de praticar magia negra para colocar o rei Carlos sob o controle do diabo. Em 1628, o conselheiro astrológico de Buckingham, John Lamb, também foi identificado como um mago maligno, sendo então apedrejado e linchado impiedosamente por uma multidão em Londres. 2 semanas depois, em Portsmouth, o duque de Buckingham foi esfaqueado e morto por um militar puritano, John Felton. Logo após matar o duque, Felton admitiu o crime publicamente, esperando ser aclamado como um herói. Mas em vez disso, ele foi preso e levado às autoridades, que o transferiram para ser interrogado em Londres. Percebendo que suas ações não provocaram a reação esperada, Felton concluiu que deve ter sido enganado de alguma forma por algum poder maléfico e declarou antes de sua execução ter agido instigado pelo demônio. Antes de ser coroado rei, Carlos havia se casado com Henriqueta Maria de França, a irmã de rei Luís XIII. Contudo, por ser católica, ela não poderia ser coroada ao lado do seu esposo em uma cerimônia anglicana. Desde o início do reinado de Carlos, o arbitrário ministério anglicano foi considerado por demais distante e indiferente por grande parte da comunidade, o que fez com que os pastores puritanos locais ganhassem certa popularidade com o público. Ainda assim, Carlos I os via como insurgentes potencialmente perigosos e, por isso, jurou lealdade completa à Igreja da Inglaterra. Como consequência, os puritanos restringiram os subsídios financeiros do parlamento e sujeitaram o rei às suas exigências. Carlos, por sua vez, dissolveu o parlamento em 1629, aumentou suas próprias finanças com doações e empréstimos da rica aristocracia e, nos 11 anos seguintes, foi capaz de administrar a nação por si só. Enquanto isso, a aliança do rei com William Laud, o arcebispo de Canterbury, desagradava a igreja escocesa e levou à Guerra dos Bispos de 1639 a 1640. Esses conflitos foram provocados pelas tentativas de Laud de introduzir práticas anglicanas na Escócia presbiteriana e as necessidades financeiras do conflito forçaram Carlos a restabelecer o parlamento. Esse chamado parlamento curto funcionou de abril a maio de 1640 e de nada serviu, assim como o parlamento longo, convocado em novembro do mesmo ano e fatal, no fim das contas. Sem a menor vontade de ajudar a comunidade nacional anglicana, os puritanos de Westminster aboliram a corte do rei, executaram o conselheiro real, Visconde de Strafford, e apresentaram a infame Grand Remonstrance, uma lista de queixas contra o rei e seus desígnios diabólicos. As acusações incluíam apostasia diabólica por seu incentivo ao teatro. Desde a época dos Tudor, a Irlanda passava por um período turbulento e em 1641 uma rebelião eclodiu na província de Ulster, no nordeste do país. Os católicos irlandeses eram contrários ao crescente número de mercantes inglesas que se alastravam por suas cidades e vilas. Ao ser alertado sobre a revolta, Carlos tentou organizar um exército para mitigar as revoltas, mas os políticos não lhe cederam os recursos necessários, temendo que ele pudesse voltar suas tropas contra o parlamento. Carlos mandou prender 5 membros do parlamento por obstrução, mas os portões de Londres foram trancados, o que resultou em uma guerra civil. O exército do parlamento foi mobilizado contra Carlos e seus adeptos, liderados por um provinciano com ambições políticas chamado Oliver Cromwell.
A partir de então, o diabo tornou-se uma arma figurativa na propaganda verbal e literária de cada facção, os cavaleiros monarquistas e os cabeças redondas do parlamento. Os monarquistas emitiram um panfleto intitulado The Devil Turn Around Head, no qual o maligno era retratado como um puritano fanático. Em resposta, os seguidores de Cromwell publicaram um panfleto, A Short Compendious and True Description of the Roundheads and Longheads. Cada lado acusava o outro de ser uma unha e carne com Satanás, como a semente e a cria do diabo. Foi então que o agitador puritano chamado John Lilburn atacou o arcebispo Laud por tentar reintroduzir os altares e os livros de orações nas igrejas locais, com o intuito de promover o estilo de culto anglicano. Lilburn afirmou que Laud era um servo de Satanás e o rei Carlos era vítima de seu poder. Isso teve o efeito de associar o arcebispo protestante com a igreja católica, considerada satânica. Então o panfleto malicioso intitulado A Disputation Bathwick's, The Devil and the Pope, reforçou essa associação, ligando diretamente as lideranças anglicanas ao papado romano. Com isso, o arcebispo Laud passaria a ser visto como um homem intimamente ligado ao diabo. O panfleto sugeria que, em nome do progresso do protestantismo e da reforma parlamentar, todos os adereços e livros papais deveriam ser banidos da Inglaterra, e descrevia Satanás e o Papa discutindo o fracasso de suas táticas subversivas em face à oposição religiosa puritana. Outra publicação dessas, intitulada News from Hell, reproduzia uma suposta carta escrita pelo próprio diabo no ano 5661 de seu reino na Terra, aludindo às tentativas do arcebispo Laud de introduzir The Book of Common Prayer na Escócia. A carta parabenizava o Papa por sua habilidade em manipular o episcopado anglicano para desencadear uma guerra entre o rei Carlos e seus súditos presbiterianos. Essa publicação foi seguida de perto em 1642 por outro panfleto chamado The Papist's Petition in England, que continha uma petição imaginária de devotos do Papa e mais uma discussão entre o Papa e o diabo. O arcebispo Laud era retratado como um emissário da dupla na Inglaterra e eles debatiam como criar um plano maligno o bastante para destruir a instituição puritana. Graças a essas invenções absurdas, o arcebispo Laud foi retirado do cargo e encarcerado na Torre de Londres, sob a acusação de alta traição. Mas os panfletos maliciosos continuaram a aparecer e ele não tinha nenhum meio de se defender. Seu status de cúmplice do diabo já estava tão consolidado no imaginário popular que os puritanos de Westminster foram além, declarando que Laud era ninguém menos que o próprio anticristo. Em março de 1644, ele foi finalmente levado a julgamento na Câmara dos Lordes. A promotoria era liderada pelo fanático William Prynne, mas a defesa habilidosa do arcebispo impossibilitou sua condenação por traição e os lordes suspenderam o julgamento. Então, a puritana Câmara dos Comuns recorreu a um decreto apropriando-se do direito de designar qualquer crime como alta traição. Dentre os diversos delitos de Laud considerados como traição estava o apoio ao Book of Sports, em 1633, do rei Carlos, que declarava que as danças e jogos eram legais. Ele era, portanto, um diabólico opositor às leis de Deus. Condenado à morte pela Câmara dos Comuns, sem direito à apelação, o arcebispo William Laud foi levado à região de Tower Hill e decapitado em 10 de janeiro de 1654. Em dado momento, após alguns anos de enfrentamentos e batalhas entre os monarquistas e os cabeças redondas, o rei Carlos foi executado em frente ao palácio de Wythenhall, em Londres, no dia 30 de janeiro de 1649. Depois de um curto período na Comunidade das Nações, então Oliver Cromwell tomou para si o poder de governar a nação apenas pela força militar. Ele estabeleceu seu protetorado em 1653, dissolvendo o parlamento para facilitar os trabalhos de sua ditadura militar. A tirânica facção dos puritanos agora estava finalmente no controle de todo o país. Como autoproclamado Lorde Protetor, Cromwell atribuiu a si poderes ditatoriais maiores do que os de qualquer rei. Ele imediatamente começou a interromper todas as atividades da Igreja Anglicana. Sob suas ordens, o Book of Common Prayer foi proibido, assim como as celebrações do Natal e da Páscoa. Nas universidades, seus delegados proibiram as aulas de matemática, ciências, astronomia e filosofia natural, disciplinas consideradas demoníacas. Os jogos, os esportes e toda forma de entretenimento foram proibidos. Os dissidentes eram torturados e banidos. Casas eram confiscadas, impostos punitivos eram cobrados, teatros e hospedarias foram fechadas, a liberdade de expressão foi negada, o adultério foi declarado crime capital e mães de filhos ilegítimos foram aprisionadas. Ninguém estava a salvo e qualquer grupo de familiares ou amigos desavisados poderia ser acusado de conspirar contra um regime que permitia a seus soldados cobrar todas as taxas e multas esmagadoras que desejassem. Não é surpresa que uma ditadura brutal como essa tenha dado origem a uma nova
onda de caça às bruxas. Dizia-se que durante a era crowleyana, o fogo e a corda raramente repousavam. Os puritanos não realizavam julgamentos justos, nem tinham qualquer misericórdia no tratamento dos pobres miseráveis que levantassem a menor suspeita de envolvimento com a bruxaria. Um desses acusadores era o infame Matthew Hopkins, já famoso antes da ascensão de Cromwell, que se denominava General Caçador de Bruxas. Dizia-se que um surto de culto ao diabo em sua cidade natal, Manningtree, em Essex, alarmou Hopkins, onde ele as ouvia conversando com diabinhos e prestando juramentos ao diabo. Após extrair a confissão de uma delas, uma viúva idosa e amputada chamada Elizabeth Clark, Hopkins perseguiu as outras, levando 36 bruxas às sessões de tribunais de Essex. Ele então partiu para outros condados: Suffolk, Norfolk, Cambridgeshire, Northamptonshire e Bedfordshire. Ao contrário das autoridades civis comuns, que contavam com acusações específicas preparadas para a investigação, Hopkins ativamente caçava bruxas. Durante o período de 1645 e 1647, ele levou quase 250 suspeitas de bruxaria a julgamento, dos quais cerca de 100 foram enforcadas. Junto com seu assistente John Stern, Matthew Hopkins aterrorizou os condados do leste. Sua notória, embora curta, carreira foi conduzida em meio à guerra civil. Ele era pago pelas autoridades locais em troca de promessas de livrar suas comunidades dos satanistas. Hopkins aproveitava-se judicialmente da crença popular de que bruxas tinham animais de estimação como gatos, lebres e sapos, concentrando-se em levantar acusações contra mulheres idosas que cuidavam de animais. Muitas vezes as mulheres confessavam ter visto o diabo disfarçado de cachorro branco, de cachorro preto ou de menino de cabelos desgrenhados. Uma mulher admitiu, após ser submetida à tortura da privação do sono, ter sido casada com o diabo por 3 anos antes de descobrir o segredo do marido. Além disso, partindo do pressuposto que as bruxas não sangram quando furadas no local em que se encontra sua marca demoníaca, Hopkins usava muito seu estilete retrátil com mola. Contudo, seus dias de caçador chegaram ao fim quando John Gale, o vigário de Great Staughton, condenou Hopkins publicamente em um livro intitulado Celibacy Case of Conscience Touching Witches and Witchcraft. A acusação era tão bem escrita e convincente que a opinião pública se virou contra Hopkins. Ao expor os métodos de caçador de bruxas, Gale explicou: toda mulher velha que tem o rosto enrugado, uma sobrancelha grossa, um lábio peludo, alguns dentes estragados e o olho estrábico, uma voz aguda ou uma língua afiada, um casaco velho nas costas, um solidéu sobre a cabeça, uma agulha de roca na mão, um cachorro ou um gato ao seu lado, não apenas se torna suspeita, como é denunciada por ser uma bruxa. Em resposta a essa e outras reclamações formais que foram feitas a seu respeito às autoridades de Norfolk, Hopkins escreveu um panfleto intitulado The Discovery of Witches, na tentativa de explicar ou justificar suas ações. Logo depois disso, ele desapareceu sem deixar rastros. 2 séculos depois, foi encontrado um registro datado de 12 de agosto de 1647 de um funeral realizado na paróquia de Minsley, em Essex, de um homem chamado Matthew Hopkins. Como essa data coincide com o dia do desaparecimento do general caçador de bruxas, muitos acreditam que esse seja o registro de sua morte, cuja causa permanece desconhecida. As atividades de Matthew Hopkins, embora apenas semi-oficiais, eram fundamentadas em um documento publicado em 1645, intitulado Laws Against Witches and Conjuration. De acordo com os assuntos de Hopkins, seu relatório ressalta que as bruxas eram acompanhadas por espíritos demoníacos, disfarçados de animais de estimação, que se revelam a elas sob as múltiplas formas e aparências, e confirma a impressão de que elas eram imaginadas pelo público como velhas decrépitas e blasfemas. Como vimos no caso da bruxa de Edmonton e das bruxas de Pendle, essas feiticeiras eram retratadas como pessoas solitárias ou integrantes de pequenos núcleos familiares, ao contrário dos covens ou grupos comunitários como na época dos primeiros sabás medievais. Essa era uma percepção bastante distinta daquela popularizada na Europa, onde muitas bruxas eram descritas como freiras ou jovens sedutoras, nobres ou camponesas. Durante esse período, a igreja anglicana pouco escreveu a respeito da bruxaria. Os relatórios britânicos sobre o assunto eram essencialmente produtos dos movimentos puritanos ou presbiterianos. Desse modo, as histórias falsas ou verdadeiras seguiam o modelo insípido e monótono promovido dessas instituições conhecidas por sua austeridade e rigidez. Perdia-se de alguma forma toda a noção de qualquer retrato concedido de forma romântica, enquanto o mundo da feitiçaria se tornou um universo de idosas e miséria. Os momentos mais empolgantes dessas narrativas eram protagonizados por anciãs isoladas e seus semelhantes que às vezes enfeitiçavam galinhas e o gado da vizinha. Enquanto isso, o vibrante modelo católico era reproduzido
reproduzido nos relatos inquisitórios da Europa. Em termos de seu apelo popular, esses relatos falavam da tradição cigana de lobisomens e feiticeiras sedutoras. Em todos os sentidos, porém, as histórias de bruxa tinham um elemento comum. Como descrito no Laws Against Witches and Conjuration, as bruxas têm contato pessoal com o diabo. Durante a década de 1640, a Assembleia Geral da Igreja da Escócia promulgou uma série de 5 leis condenatórias contra as bruxas, fazendo com que o número de julgamentos e condenações relacionadas aumentasse de forma significativa. Em nome do rei, a Igreja da Escócia e o Conselho Privado se aliaram para fazer uma caçada às bruxas, perseguindo todas as pessoas acusadas de associação com Satanás ou com seus agentes. Os membros de todas as classes sociais foram tomados pela superstição e a influência diabólica era uma das questões centrais na vida da época. Os julgamentos se espalhavam por todo o país, principalmente em Aberdeenshire, Stirlingshire, Ayrshire, Galloway, Lanarkshire, Orkney e na região de Lothian. As execuções eram frequentemente justificadas com a popular passagem da Bíblia do rei James: "Não deixarás uma bruxa viva". Porém, essa passagem não existe no Antigo Testamento, que serviu de base para a tradução inglesa de 1611. O termo hebraico Shenaf não significa bruxa, sendo mais corretamente interpretado como alguém que age de forma perversa. Ao que parece, os tradutores se aproveitavam do conhecido medo que o rei nutria por bruxas, evidenciado 15 anos antes do seu livro Daemonology. Nesse contexto, a passagem da Bíblia inglesa do século XVII parece ter sido resultado direto da obsessão por bruxas da época, em vez de fornecer qualquer base teológica legítima que justificasse as acusações. Algumas das acusações que causaram inúmeras mortes na Escócia, principalmente de mulheres, baseavam-se em evidências extremamente frágeis. Ao longo de 30 anos, muitos dos moradores das casas vizinhas, a de Janet Wishart, em Aberdeen, morreram como é de se esperar. Por isso, Janet foi acusada de causar doenças e mortes e acabou queimada na fogueira. Isobel Scudder era conhecida por ser uma hábil e ardilosa alcoviteira. Decidiu-se então que ela era uma feiticeira que se valia de feitiços malignos para encantar os homens. Em Fife, uma mulher foi condenada por recorrer a um mago em busca de uma cura para sua vaca doente. O bispo de Galloway condenou uma mulher de Iron Grey a ser queimada em barril de alcatrão por ter mais de uma vez previsto o clima corretamente. Elspeth de Kirkcudbright foi queimada viva porque uma haste presa ao seu telhado afetava a produção de leite das vacas da casa vizinha. Na Escócia, o número total de pessoas acusadas de ligação com o diabo entre os anos 1563 e 1736 totalizou algo em torno de 4.000. Há registros contendo os nomes de 3.212 pessoas, 85% das quais são de mulheres. O autor de um artigo sobre o assunto publicado em Scottish Review em outubro de 1891 encontrou os dados de 3.400 pessoas mortas no país antes do século XVIII. Muitas delas eram parteiras e, assim como teria ocorrido na Europa de então, foram consideradas bruxas por sua profissão. Outros eram praticantes de curandeirismo, uma arte considerada magia diabólica. O método de tortura mais comum nesses casos era a privação do sono, porque provocava alucinações, resultando em confissões, principalmente descrições de encontros, relações sexuais ou pactos com o diabo. O número de bruxas enforcadas na Inglaterra durante o período é desconhecido, por falta de registros históricos confiáveis, mas em todo caso, a quantia é consideravelmente maior do que a escocesa. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado do 14º capítulo desse incrível livro e vejo vocês nos próximos episódios quando falaremos sobre o diabo e a razão. Grande abraço a todos e bons sustos!